Bom dia, pessoal, tudo bem? O pessoal está terminando de chegar aí, de entrar. Deixa eu só começar aqui me apresentando. A gente vai falar hoje sobre Smart Retail e trazer um pouquinho do case que a gente vem trabalhando aí nos últimos meses, né? Mais precisamente um ano agora, a gente começou isso aí em abril do ano passado. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Maia, eu trabalho na Crazy Tech Labs, uma empresa que eu fundei em 2014, com foco em internet das coisas, então a gente atua de fim a fim. Tá? Tem alguns trabalhos aí da gente, e eu quero convidar depois todo mundo a acessar o IoT Newspaper, um site onde a gente está tentando trazer um pouquinho sobre tendências, sobre a ideia da gestão de internet das coisas, cases que efetivamente funcionam, não a parte técnica, não ao how-to, não a plataforma, não a tentar vender nada, mas a ideia de realmente trazer essa informação à tona. Tá? Bom, eu trabalho na Crazy Tech Labs, como eu falei antes, e eu tenho também um podcast que eu quero convidar todo mundo aí a acessar lá no YouTube. A gente tem alguns vídeos dentro de eventos, conversando com muita gente. Nosso foco é internet das coisas. Muito mais o lado, nesse canal, muito mais o lado de negócios do que efetivamente o lado técnico. Então, mais como funciona, onde você pode chegar, né, o que eu tenho aí no mercado e tudo mais. Tá? Então, deixo aí o convite para vocês acessarem. Só para contextualizar, né, quem é hoje a Crazy Tech Labs dentro do mercado e aonde a gente se encaixa. A gente hoje trabalha com 3 pilares, aí, um pilar de informação, um pilar de eventos, um pilar de consultoria, que é o nosso mais forte, né? E aonde a gente vem desenvolvendo soluções de fim a fim. E daí nasceram alguns projetos, dentre eles esse que a gente vai trazer hoje, a jornada que a gente teve aqui, e tentar elucidar aí algumas dúvidas de quem está tentando entrar nesse mercado, ou quem já está fazendo alguma coisa, que está esbarrando em algumas dificuldades. A gente vem trabalhando muito no conceito da prototipação mais próxima da realidade, então tentar utilizar já a plataforma de hardware de mercado, tentar não ter código que vai jogar no lixo depois, tentar já utilizar a plataforma e fazer dimensionamento, tentar utilizar já algumas coisas aí que a gente já vai ter na camada de produção, posteriormente fazer acompanhamento de produção. A Crazy Tech Labs hoje está em 3 estados, a gente está internacionalizando agora em Calgary, no Canadá. Estamos começando uma ação lá e transformando alguns clientes lá na América do Norte. Tá? Bom, a nossa conversa hoje aqui é sobre varejo, sobre como a gente tem enxergado essa modificação de varejo, como a gente tem visto algumas problemáticas se resolverem, tá? E dentro da resolução dessas problemáticas, como é que a gente vem agindo, como é que a gente tem visto o mercado agir. Quando a gente fala mercado agir, muita coisa que eu vou trazer aqui hoje, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas isso aqui é uma realidade totalmente Estados Unidos, isso aqui é uma realidade totalmente Europa, né? E os custos hoje estão muito pequenos, às vezes, para você trazer isso aí para a sua realidade, trazer isso para a realidade do Brasil. A IoT, eu não vou entrar aqui na conceituação, nem nas ideias, né? Eu acho que não é esse o mote dessa apresentação, mas eu ainda vejo a internet das coisas no Brasil como um problema na cabeça de algumas pessoas por causa de custo, por causa de tomadas de decisão erradas. Então, aquele momento onde, na decisão da ideação do projeto, já se decidiu que o projeto não ia funcionar, porque ele só funciona nos Estados Unidos, porque aqui a gente não tem infraestrutura. Não, aqui a gente não tem comunicação. A gente tem conversado com muita gente, inclusive nessa jornada a gente bateu na porta de muita gente sobre esses problemas de infraestrutura, sobre o problema de tráfego de dados, sobre o custo de armazenamento de dados, e os problemas são idênticos, né? em todos os lugares do mundo. Tá? Então não tem muito essa diferença. A gente já tem aqui, durante o dia hoje, vocês vão ver aí excelentes casos de sucesso, né? Onde isso aí vai ser muito bem demonstrado. Existem sim desafios, mas eu acho que já é uma realidade, isso já está acontecendo. Tá? E a gente tem que abrir muito bem os olhos para isso, porque numa conferência, por exemplo, como essa aqui, focada em desenvolvedores de software, a grande maioria pode atuar dentro de uma solução, dentro de um projeto de internet das coisas, sem necessariamente ter entrado nesse início de hardware, e pensar somente em hardware, como muita gente diz. Bom, quando a gente fala de Smart Retail,
da ideia de se melhorar, né? Fazendo um paralelo aqui, seria a indústria 4.0, então, é você tentar modificar um pouco esses padrões que já existem, o que já está acontecendo, e tentar melhorar. Quando a gente fala de varejo, a gente tem problemas graves aí acontecendo. Pouco dentro de loja, filas intermináveis, processos de pagamento que levam muito tempo. Então, hoje, quando você vai colocar um PDV, por exemplo, no supermercado, a problemática é quanto tempo eu levo para escanear um produto. Como é que eu faço para escanear mais rápido esse produto? Porque senão, num carrinho cheio de compras, eu tenho um problema muito grave. Como é que funciona um self-checkout, por exemplo? Então, como é que esse cara vai pagar o seu produto sozinho e eu garantir que ele não está burlando, né, esse sistema? Naturalmente, quando a gente fala de grandes lojas, de grandes redes, a perda já é algo que já está contabilizado. Então, assim, não existe, né, a solução bala de prata, do tipo, nossa, eu vou resolver o problema e não vai haver mais perda. Não existe. Vai continuar havendo perda, ela já está contabilizada, mas vamos tentar reduzir isso, vamos tentar otimizar essa coisa toda. Vamos tentar, uma das coisas muito importantes quando se fala de Smart Retail temos que otimizar a experiência. Temos que levar a experiência para o tal do Omnichannel, né, que é você pegar desde o millennial lá na ponta, o cara que é totalmente conectado, o cara que compra através de um chatbot, até uma pessoa da terceira idade que precisa ir na loja, que precisa utilizar de tecnologia para melhorar. Cada vez mais eu tenho espaços ficando caros, eu tenho necessidades de armazenamento, necessidades de uma série de coisas nessa cadeia logística, desde o produto ser confeccionado, ser desenvolvido, até ele chegar nesse final. A gente tem passeado em várias feiras, né, principalmente CES, que a gente participa aí regularmente todo ano, lançados na CES, tudo novo, inovação, novas tecnologias, novas plataformas e tudo mais. E a NRF, que a gente começou agora a passear lá e conversar com muita gente lá dentro, exatamente sobre como melhorar essa experiência. Tá? Na feira desse ano, por exemplo, o que mais foi falado foi sobre Big Data, sobre integrar esses caras. Né? E aí, esse é um videozinho de algumas coisas que eu vi lá na feira. Por exemplo, um cara como esse aqui, dentro de uma loja, esse cara já está conectado na nuvem. Tá? Aí eu escuto muita gente dizendo assim, nossa, isso é um custo proibitivo hoje no Brasil. Não é mais. Isso era um custo proibitivo. Mas você fala de ter algo que eu atualizo o preço numa rede de lojas enorme, né? Quem já foi aos Estados Unidos, a Kroger é uma rede grande, né? E de grocery. E esses caras estão utilizando essas prateleiras aí mais inteligentes, ou seja, algo que a gente já via acontecendo, mas que agora está começando a se proliferar. Esse caso aqui é um que era mais bonito, naturalmente, né? Porque a gente está falando de uma tela com alto brilho, com uma série de coisas, uma conectividade muito boa, mas soluções de paper, por exemplo, para esse cara, tá? Tem milhares de soluções. E todas elas conectadas. Novos formatos de display, então onde eu tenho interação com o participante, né? Ou seja, a ideia disso aqui não é só beleza, a ideia disso aqui é eu começar a diminuir estoque, eu começar a diminuir aquela frente e começar a trabalhar. Aqui em São Paulo a gente já tem algumas lojas que a pessoa entra na loja, escolhe virtualmente e entrega em casa em 2 horas. Então, assim, são algumas coisas que a gente vê funcionando. Por exemplo, carrinhos de compra que já reconhecem os itens, já faz o pagamento, e esse cara aqui é um extremamente interessante porque ele, depois que você termina as compras e está no carro, ele volta sozinho para dentro da loja. Ou seja, o negócio aqui não tem nenhuma função. Você que pensa, você tem mais gente dentro do estacionamento, dentro de uma série de coisas. Mesas que estão agora projetando, né, e você consegue fazer pedido através desses caras. Isso aqui, a Panasonic lançou algumas coisas desse tipo, né, e você já tem soluções dessas de reconhecimento e tudo mais, funcionando extremamente bem, com um custo ainda alto, mas um custo que já está chegando aí na borda, né? Carrinhos de entrega, recentemente a gente ouviu falar de drones já funcionando para fazer entregas e tudo mais, carrinhos que fazem entregas em vizinhança próxima,
usando aí alguns modelos de comunicação. Então, aí os displays de paper, que eu falei mais cedo, então esses caras aqui têm um custo extremamente barato. Uso de realidade aumentada dentro de lojas, né? Esse pessoal aqui faz algumas das grandes redes de varejo americano e esses caras conseguem melhorar a experiência, às vezes, da pessoa estar dentro da loja utilizando mais tecnologia. Tá? Não necessariamente esse case da baleia, mas aí uma demonstração, ou seja, de como você consegue trazer isso aí para dentro desse universo. Tá? E uma série de outras coisas aí que a gente tem utilizando tecnologia. Uma coisa aqui interessante, por exemplo, detecção de bolsas falsas usando microscopia no telefone celular, no iPhone. Então eu consigo detectar padrões usando imagem, usando computação, usando visão computacional e inteligência também para a detecção desses casos. E aí sim dizer se esse cara é ou não legítimo. Esse cara aqui não é legítimo. Tá? Então você tem uma gama de coisas hoje sendo desenvolvidas e que, se você olhar, você às vezes já tem o mais caro da solução. Uma solução como essa, por exemplo, eu precisaria de algum processamento, de uma série de coisas na ponta, que na visão, na ótica tradicional, ela me daria um custo muito alto, porque eu teria que desenvolver esse hardware que eu estou usando, que é um gateway, que é um telefone celular, simplesmente acoplando. Né? Mesma coisa eu vi da Neutrodina, na CES, fazendo exatamente a mesma coisa. Uso de visão computacional, por exemplo, para self-checkout, para lifting de loja, e também para detecção de produtos, ou seja, esse cara é um scanner normal, né, que vai detectar aí o código de barra do produto, mas eu tenho produtos que não têm código de barra. Os produtos que não têm código de barra, eu tenho que fazer uma detecção visual desse cara. Então, antes eu tinha a pessoa do caixa dizendo qual era o código, e aí eu tenho aquelas pessoas altamente treinadas, né, o cara que decora a diferença entre um alface X, Y, Z, tem o código de 10 dígitos na cabeça e digita ali na hora. Tá? Mas e como é que eu faço para isso ser um self-checkout? Então aqui, por exemplo, a demonstração de falha, né, de roubo, de tentativa de fraude. Tá? E aqui a ideia da detecção usando, né, padrões para que eu consiga enxergar ali, ó, e esse cara que está na tela é um tomate, aí eu faço a pesagem e logo depois faça o término da compra. Então tudo isso que eu tentei condensar aqui nesse vídeo de poucos minutos é um pouco do que é possível se utilizar hoje. Se você notar, a grande parte deles vai estar usando inteligência artificial de alguma forma. Algum SDK está usando, alguma coisa está usando. Eu estou tocando exatamente nesses temas para trazer exatamente essa facilidade. Trazer hoje esse poder de fogo que a gente tem na mão e que às vezes a gente não usa. Tá? Aqui eu fiz uma visita lá em Seattle, a Amazon Go. A Amazon Go, para quem não conhece, é a loja física da Amazon, onde você passa um QR Code na entrada e você é traqueado dentro da loja. Ou seja, eu reconheço que você acabou de entrar e a partir daí você é livre para fazer suas compras. Poxa, mas eu sou livre para fazer minhas compras lá no mercado também. Mas aqui você não precisa passar por caixa no final. Então, eu tenho uma loja normal, igual, idêntica às outras, prateleira, preço inclusive escrito à mão, tá? E preço printado, ou seja, os tickets normais, tá? Tranquilo, uma loja igual a outra, se não fosse pela diferença do sensoriamento que está aplicado dentro dela. Então eu tenho sacolas distribuídas dentro da loja, você passeando pela loja consegue pegar as coisas, e o que você está vendo em cima são câmeras, sensores que fazem esse tracking indoor da pessoa. E nesse tracking indoor, eu consigo saber o seguinte: se você pegou um produto, se você devolveu aquele produto, se você colocou esse produto nessa sacola. Uma coisa é você pegar, outra coisa é você colocar nessa sacola. São ações diferentes. Olha a compra como é que é feita. Então eu tenho uma pessoa, pegou, colocou dentro da sacola, acabou, essa compra está feita. Isso aí é bilheta na hora. Não, isso é processado depois. Porque senão eu tenho muito retrabalho de processamento. Olha a saída da loja como é que é. A pessoa passou, disse tchau para os dois companheiros que estão ali na porta, foi embora. Tá? Então essa é a ideia. Aqui eu fiz umas compras para testar. Então você realmente pega o produto. Aqui dá para perceber, não, o produto sou eu.
Para não dizer que é fake. É, um chocolate, né? Não, mas você vai ver que eu pego uma cópia zero depois, para dar aquela balanceada, entendeu? Porque você vai pro hotel e você diz assim, não, peraí. Eu vou comer um chocolate, mas eu tomo uma cópia zero, porque água não, água faz mal. Você toma uma cópia zero, que é mais tranquilo, tá? E não bebe na lata também, porque a lata é suja. Então você compra a caneca do lugar para fazer essa degustação. Tá? E veja, esse foi o meu trabalho de fazer a compra. Isso aqui é um pouco mais próximo, né, do futuro. Então, sacola aqui, com os itens dentro, tá? E a saída da loja. Uma vez que você sai da loja, um tempo depois, você tem que necessariamente ter uma aplicação para a loja, seu cartão de crédito está cadastrado nessa aplicação. Né? Não existe esse mito, né? Tipo, o cara vai e paga e tal, não sei o quê, não. Depois de um tempo, chega esse bilhete aqui para você pagar, com os valores, taxas e tudo mais, tá? E aí vem o mais interessante. Isso é, na minha visão, altíssima tecnologia aplicada ao varejo. Não tem como você fugir disso. Mas a experiência tem que estar por trás disso. A experiência do usuário que vai olhar isso aqui e vai dizer assim, eu não comprei isso aqui. E a sua experiência tem que ser sensacional também. Então, se você arrastar o dedo aqui, nessa aplicação, e dizer, eu não comprei isso aqui, você é ressarcido imediatamente. Tá? Então, tem experiência também, porque a tecnologia ela gera desconfiança. Quando você chega no canto, e a gente tem passado por isso em vários locais, né? Quando você chega no canto e diz assim, a gente está rodando um piloto aqui, eu queria que você testasse o sensor, eu quero dizer, não. Vai dar choque. Não, isso aqui vai pegar meus dados, eu escutei recentemente, né? Isso aqui vai pegar meus dados e vai mandar para a nuvem. Eu disse, para. Mas aí todo mundo vai saber os dados. Não, não é isso. Mas existe essa desconfiança. Então, a necessidade de experiência, ela se faz necessária. Trocando rapidamente em palavras a visão que a gente vê dentro de feiras como essa, dentro de lojas como essa. Visão computacional, Big Data, inteligência artificial. Sensoriamento, conectividade, que a gente falava há tempos atrás, esquece tudo isso, isso já não faz mais parte do mainstream. Não é mais a conversa, já não é mais a discussão de eu vou usar Amazon, eu vou usar Microsoft, eu vou usar Azure, eu vou usar... Não interessa mais. Use todas, mas use, mais fácil funcionar, mas traga uma boa experiência. Mas aplique essas coisas. E aí vem um problema muito grave. Eu vou narrar algumas coisas aqui que aconteceram com a gente, quando a gente teve essa ideia, né, dentro de uma reunião, a gente teve uma ideia de criar uma câmera que reconhecesse clientes, que dissesse se eles são recorrentes ou não. Essa era a nossa problemática, não era só reconhecer os clientes, dentro de lojas e saber se eles compraram ou não. Esse é o nosso detalhamento do projeto, é exatamente isso. Né? E aí a gente enfrentava algumas coisas do tipo, eu tenho que, primeiro, reconhecer um rosto, encontrar um rosto dentro de uma imagem, depois focar nesse rosto, né? E saber se ele está no ângulo correto, se eu consigo pegar as características, né? Quando você faz reconhecimento de uma face, você tem características únicas, então, diferença de tamanho entre os olhos, largura, todos os landmarks de face que você tem que salvar, porque depois você vai fazer a busca em cima desses caras, né? Iluminação ruim também era uma coisa, né? Então, tem algumas coisas que a gente começou a enfrentar problemas nessas comparações. Por quê? Porque tem uma gama hoje de tecnologias para fazer isso. Porém, isso custa dinheiro. Isso custa, às vezes, não a licença, não o uso por milhar, por bilhão, não é só isso. Isso custa o hardware que está na ponta. A definição do hardware que está na ponta, às vezes, é fator de sucesso ou de insucesso no seu projeto, embora ele não seja o principal. Tá? Outra coisa, as características, às vezes, não são tão simples de achar quanto você tem nos algoritmos. Se você usar um serviço de nuvem que está sendo treinado eternamente, isso é sensacional. Se você for fazer isso na ponta, por exemplo, o fenótipo da pessoa vai te dar uma série de problemáticas aí. Tá? Quantidade de rostos dentro de um mesmo tempo, dentro de uma loja, essa foi uma problemática que a gente enfrentou grave lá dentro. Tá? Mais processamento, mais consumo, mais calor, a gente enfrentou isso também dentro
de campo. Ou seja, todos os testes que a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo uma série de coisas que, no desenvolvimento, dentro do laboratório, na especificação, tudo estava perfeito, tudo funcionava extremamente bem. Os testes batiam perfeitamente bem, a gente testava a iluminação e imagem, fazia modificação, fazia uma série de coisas. Quando isso vai para campo, você tem um pico de luz na hora, você tem problema de bateria, você tem uma série de coisas aí que vão gerar problemas. Outros que a gente teve, graves, quando você pensa nesse tipo de solução, naquela solução que a gente estava mostrando na Amazon, por isso que eu tenho aquela gama de sensores em cima, é obstrução das faces. Para eu fazer um tracking hoje bom, eu tenho que garantir que eu estou enxergando aquela pessoa e depois eu vou reconhecer ela. Para eu fazer isso, num stream, rodando, local, funcionando bem, com hardware de baixo custo, é um problema extremamente grave e extremamente trabalhoso para se resolver. Então, foi nessa virada que a gente começou a prestar atenção em algumas coisas que a gente até então não olhava e que a gente até então acreditava dentro de feiras, dentro de eventos, que eram uma bala de prata para resolver esse problema. Tá? Uso, por exemplo, de FPGA combinado com microcontroladores. Então, eu ter um núcleo ali e fazer algumas coisas para rodar diretamente em linguagem descritiva de hardware. Tudo isso foi testado, parecia ser sensacional, mas começou a virar um pequeno pesadelo. Tá? E a gente chegou numa ideia, e que hoje está rodando, que eu tenho câmeras espalhadas dentro da loja, fazendo reconhecimento de pessoas, né? Não necessariamente eu sei quem é a pessoa até então. Tá? Então, eu conheço esse rosto, eu sei que ele já passou por ali, e eu meço o principal índice que eu precisava, que era cliente recorrente ou não. Foi nisso que a gente tocou. Foi nesse ponto que a gente bateu o tempo todo dentro dessa solução. Não era nosso ideal fazer reconhecimento de emoções, reconhecimento de uma série de coisas, isso não interessava. A gente trouxe um pacote, porque como a gente começou a utilizar algumas coisas que já me davam essas informações, eu comecei a salvar essas informações, e a gente está vendo depois como é que vai cruzar esses dados com outras análises para trazer isso aí para uma nova realidade. Tá? Mas o que me interessa? Esse cara é comprador, sim ou não, e quando foi a última compra dele? Total de visitas desse cara. Horário de preferência dele. Tá? Total de imagens que eu tenho salva dele. Então, última visita, quando que foi? Em que data foi? Quando isso aconteceu? Tá? E aí, eu começo a ter alguns dados que a gente imaginava que eram legais. Quando a gente começou a apresentar esse tipo de informação, tipo, olha, tem gente que vem na sua loja eternamente e não compra absolutamente nada. Então o cara vinha para se divertir. Ele usava a loja como playground. Ele trazia o filho brincava na loja. Eu tinha vendedor atuando em cima daquele cara, sempre vendedor atuando em cima daquele cara. Eu perdi, às vezes, venda, porque eu estava dando atenção para a pessoa errada. Então aquela pessoa já veio tantas vezes aqui, ela nunca comprou nada. Será que ela vai comprar hoje? Qual é a chance dela comprar hoje versus uma idade X, com um horário X, com datas de festividade próximas e tudo mais. Baseado em quê? No conhecimento empírico ou de relatórios que o dono da loja tinha de antes. Então, cara, ó, quando é a última semana do mês eu não vendo, mas na primeira semana do mês eu compenso a última semana do mês. Então, se você tirar uma média, você vai ver que funciona, mas a minha última semana do mês é ruim. Datas próximas de feriado, para alguns tipos de comércio são ruins, para outros são sensacionais. Então, a gente começou a analisar esses caras, gerar datasets de informação desses caras, usando simplesmente quem era aquela pessoa, qual era a idade dela, se ela voltou ou não, se ela comprou ou não. A gente inferia a compra, daqui a pouco eu vou trazer um diagramazinho rápido aqui da arquitetura, e vocês vão entender por que a gente inferia. Tá? Isso aqui é uma foto do protótipo ainda, essa foi uma loja que a gente rodou um protótipo durante muito tempo, era uma loja de pequeno movimento, então eu conseguia brincar com hardware de baixo custo, com plataforma de baixo custo de teste, tá? E conseguia fazer uma série de coisas. Esse não foi o nosso caso de mais problema. A ideia, no final, é essa daqui, então eu pegar e dizer que eu tenho uma pessoa, não necessariamente eu sei quem ela é, mas depois de um tempo eu consigo saber. Tá? Então, se eu tiver um cruzamento com o CRM, ou às vezes com uma rede social, que o cara curtiu alguma coisa, que o cara fez alguma coisa, eu consigo pegar a imagem, então você consegue aí começar a cruzar algumas coisas, e depois de um tempo,
Você descobre que aquela pessoa, número 350, era o Jorge. E aí você vai e bate em cima do Jorge e diz assim, qual é o seu perfil? Nossa, meu perfil é, eu tenho tantos anos, eu viajo tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu começo a inferir em cima de outros perfis parecidos e começar a levar minha frente de venda para pular em cima desse cara. E veja, a gente só bateu, esses dados sempre foram os que a gente queria fazer. A gente, em momento nenhum, tentou fazer mapa de calor, de planta, não tentamos entrar nessa seara, não era interessante. A gente trabalha com uma solução hoje que são 2 ou 3 câmeras por loja e acabou. Tá? E aí vem a nossa jornada, né? A nossa jornada que parece ser bonita, né? E que eu me lembro, eu trago isso, né? Uma frase que os meninos lá disse, que ele disse assim, olha isso aqui, Jorge. Usamos o OpenCV, levamos milissegundos e a face está reconhecida. Isso é um negócio extremamente fácil de fazer. Né? A gente salva os landmarks de face localmente e a gente tem um grande produto. Está sensacional, é extremamente simples, dá para fazer com o Raspberry Pi. Então imagina, dá para a gente dominar o mundo com isso aqui. Né? Como a gente tem toda uma área de produto, a gente já vem discutindo produto há muito tempo, a gente sabe que esses momentos de devaneios devem ser freados imediatamente. Essas coisas assim, vai funcionar extremamente bem, coloca uma placa ali, o negócio vai, não é bem assim que isso conta. Tá? Então, olha só, veja como é barata e prática essa API. É só consumir ela. Por exemplo, para consumir eu tenho que ter o tráfego, eu tenho que salvar, eu tenho que ter história, eu tenho que ter algo rodando por trás. Então, o meu custo não é simplesmente a batida na API em milhares. Né? O meu custo é muito maior e às vezes está escondido. Com o WP a gente pode criar um dashboard violentíssimo. Olha só aqui. Pô, muito bacana, mas para rodar o WP eu tenho que ter um processador com poder de fogo maior, que às vezes eu não preciso. Porque às vezes eu preciso só pegar a imagem, compactar esse cara, levar ele para algum lugar, né, e a partir daí rodar o que eu quiser rodar. Tá? O comportamento dos testes, lógico, foi muito diferente. Né? Alto consumo de bateria, a gente testou várias plataformas de hardware, tá? Extremo consumo de bateria, hardware queimado por questão de aquecimento, por questão de uso indevido. Tá? A gente descobriu que o ambiente de varejo, às vezes, ele é um ambiente um pouco mais hostil do que a gente imaginava. Né? Não é como um de construção civil, por exemplo, você já está preparado para um negócio levar uma marretada, mas ali você tem problemas também. Problemas de limpeza, problemas de movimentação de estoque, ou seja, muito rápido quebrado, muita coisa queimada, não aguentou o volume, tá, de passagem de porta, então a gente imaginava, baseado nos estudos dentro de casa, que o negócio ia funcionar perfeitamente bem, mas a configuração, às vezes, que entrava, gerava uma problemática nos cantos, e aí a gente começou a ver que o negócio é um pouco mais bagunçado. Nessa jornada, a gente encontrou aí alguns nomes conhecidos e trouxemos essa bagagem para dentro de casa. Então, uso de testes com FPGA, as 3, 4 principais aí suítes, né, de inteligência para Face Recognition, né? Então, o Recognition da Amazon, Google Cloud, né, que não faz o comparativo de faces, mas que entrega um monte de coisa legal, tá? O Cognitive Services da Microsoft, IBM, Watson, e a gente começou a juntar os melhores partes desses caras até conseguir chegar em alguma coisa que fosse custo atrativo, pensando que não adianta brigar com um gigante, não adianta chegar e dizer assim, eu vou bater de frente com uma câmera que está no mercado fazendo planta industrial, uma planta que faz coleta de face na China, no meio da rua, o cara que faz sensoriamento de shopping inteiro, com trânsito de 100, 200 mil pessoas, você não adianta tentar brigar com isso. A gente está brigando com varejo pequeno, a gente está brigando para levar a tecnologia para a ponta para aquele cara que antes dizia que é impossível ele ter aquilo que custava 5 mil reais, que custava 30 mil reais uma câmera. Então, você agora tem acesso a isso como serviço. Então, essa foi a nossa ideia desde o começo, e tocando com 2 números. Recorrente, comprou ou não comprou, acabou. A partir daí, a gente batia no resto do tudo. Tá? A ideia nossa, ela começou, né, para trazer um pouco aqui do como é. Tá? Então, a ideia nossa começou com uma câmera, um microcontrolador, esse aqui já é um dos atuais, né, atuais, tá? E a gente fazia muita coisa dentro desse cara.
E a gente começou a perceber o seguinte, olha, não vale a pena, porque eu vou ter que treinar, às vezes, algumas coisas, eu vou ter que rodar alguns algoritmos um pouco mais pesados. Não faz sentido eu ter isso na câmera, porque se eu tiver 4 câmeras no lugar, eu inviabilizei essa solução como um todo. E aí a gente começou a trabalhar com a ideia de um gateway um pouco mais inteligente. Então a gente jogou algumas coisas para o processamento nesse gateway. Tá? Hoje a plataforma que a gente usa como ingestor é o Azure da Microsoft. Então eu jogo todo esse cara para dentro de um IoT Hub, faço todo o meu processamento usando o Serverless Computing com o Azure Function. Aí meu custo deu um drop absurdo também, porque antes eu tinha que manter máquinas, antes eu tinha que manter plataforma, agora não, agora eu estou usando realmente como um serviço. O problema disso aqui é que isso requer, às vezes, algum desenvolvimento extra. Né? Então, eu tenho um custo upfront, às vezes, maior, mas depois eu consigo alinhar isso e ficar bem bacana. E a gente conseguiu utilizar uma solução de storage de baixo custo, tanto para dados quanto para as imagens. A gente está mantendo esse base de imagens até agora. Tá? Então, a gente tem brincado bastante. A partir desse cara, eu faço consulta para os serviços que eu quiser. Aqui eu trouxe exemplos, né? Não necessariamente a gente usa esses caras, mas a gente utiliza, sim, alguns serviços de mercado, principalmente do seguinte: eles são muito mais fáceis, são muito mais rápidos, muito mais assertivos do que se eu fosse fazer isso na ponta. E se eu tiver uma arquitetura bem desenhada de uso, o meu custo é infinitas vezes menor do que se eu fosse fazer na ponta. Mas eu tenho que ter uma arquitetura bem desenhada de uso desses caras. Então, quando eu vou bater neles, eu tenho que bater neles uma vez na vida, eu tenho que bater neles 2 vezes na vida. Eu não posso bater a cada vez, porque senão eu vou gerar um negócio muito grande. Eu não posso, às vezes, comparar face neles, porque aí eu tenho outro streaming. Então, eu tenho que levar esse treinamento todos à ponta, né, e bater na ponta somente em metadados. Isso eu consigo fazer na ponta. Então, meu custo começou a diminuir, meu custo de hardware começou a diminuir, porque eu estou fazendo uma comparação, às vezes, de chave-valor. Então, é muito mais simples. Tá? Mas aí eu tinha outra problemática, que é: legal, você tem tudo isso aqui, só que, dependendo da loja, você não consegue inferir que o cara comprou ou não. Como é que você infere que uma pessoa comprou ou não? Você vai ficar parada na frente do caixa com uma movimentação específica durante um tempo específico. Essa foi a nossa definição. Porque eu não queria fazer a tal da integração com o PDV, que era um problema. Tá? Mas a gente acabou, infelizmente, tendo que fazer. Então, tudo é do jeito que você quer. Né? A vida é a caixinha de surpresa. Né? E aí, a gente tem alguns funcionamentos interessantes aqui, tanto na ponta quanto para os que fornecem, né, a retaguarda em nuvem. Os que fornecem a retaguarda em nuvem aí já uma rede um pouquinho maior e que a gente consegue acessar isso aí via serviço, conseguir bater. Tá? A única coisa que a gente ainda não resolveu é a problemática de imagem dentro da loja para fazer o reconhecimento da pessoa. O que é isso? É o cara chegar e dizer para ele o seguinte: bate uma foto aqui, fulano, e deixa eu fazer o seu cadastro. A nossa ideia é que isso ia funcionar brilhantemente. Todo mundo ia permitir a foto. Experimenta pedir uma carteira de identidade quando o cara te dá o cartão de crédito. Você chama sua identidade por quê? Você está desconfiando de mim? Não, porque eu tenho que ver para botar o nome. Mas eu não estou digitando minha senha? A senha não é o meu. Mesma coisa aconteceu na hora da foto. O senhor se incomoda de fazer um cadastro? Para quê? Não, porque a gente está fazendo CRM dentro da loja e tal, vai mandar desconto. Que tipo de desconto? Não vou querer, não. E aí nosso plano foi por terra. Se você envolver uma loja que tem criança, e você botar uma câmera, e a câmera estiver visível, a mãe esconde a criança. É interessante isso. E a gente viu isso nos streams, que a gente tem placa, né, dizendo que está sendo gravado e tudo mais. E aí você olha, a pessoa olha, tem uma câmera, esconde nenhuma. Mas no outro dia ela está lá, bota lá no Facebook, e aí tem foto da piscina, foto de uma série de coisas. Né? Mas dentro da loja você está tendo a sua privacidade invadida, você está tendo seus dados roubados e uma série de coisas. Então, essa aqui foi a nossa cara dessa aplicação. E esse é o modelo que hoje a gente está usando. A gente tem um custo hoje
de aproximadamente, digo aproximadamente porque eu tenho modelos diferentes hoje, tá? Mas aproximadamente de 300 a 500 reais mês como serviço para até 3 câmeras, dependendo do volume da loja. Então é um custo extremamente acessível, um custo que dá uma visão de negócio muito bacana, mas que a gente teve que sofrer bastante nessa camada aqui. Essa camada aqui, até agora, foi o nosso maior problema, porque a nossa visão era que eu deveria somente adquirir a imagem e fazer um pequeno processamento dele aqui na ponta. Foi o que aconteceu durante muito tempo, mas aí eu tive que trazer uma certa inteligência para cá. Quando eu trago a inteligência para cá, eu tive outro problema. A gente usou o Wi-Fi da loja durante muito tempo. Se o Wi-Fi da loja caía, eu não conseguia fazer novos treinamentos na nuvem. Eu não conseguia buscar os novos caras na nuvem, eu perdia aquele cara. Então eu comecei a ter que embarcar mais coisas dentro desse cara para conseguir, no momento de contingência, que aquilo funcionasse, depois que ele fizesse o sincronismo. Então eu comecei a ter que ter storage, controle de storage. Aí eu comecei a crescer esse cara. Chegou um momento que esse cara acabou virando praticamente um PC e depois ele diminuiu novamente. A gente conseguiu trazer ele para algo mais acessível e mais proprietário. Porque eu tenho outra problemática que é tamanho e utilização de energia. E aí começa mais coisas dentro desse novo diálogo. Tá? O que a gente entendeu até agora? Treinamento na nuvem ou com gateways com maior poder de processamento. A gente estava tentando fazer isso na ponta, começou a interessar demais, então começamos a fazer esses caras. Banco de dados de características distribuído e, principalmente, dentro de, às vezes, algum hardware de câmera. Então a gente conseguiu chegar nisso aí, no modelo de colocar isso bem pequeno e ter uma solução bem robusta. Tá? E estamos chegando no modelo de detecção de rosto no streaming dentro da loja e tentar, né, chegar dentro do tempo zero, tá, para conseguir ferir aí algumas coisas. Resultados depois de quase um ano. A gente teve mais de uma dezena de estabelecimentos que rodaram piloto, né? E hoje a gente já está em produção, então a gente tem algumas plataformas aí rodando. Aí vem uma coisa que muita gente negligencia, né, e esquece, que é gestão de dispositivos, gestão dos devices que estão na ponta. O versionamento desses caras, a gente teve mais ou menos 17 versões de firmware desses caras. Estou chamando de firmware, mas é o nosso, entre aspas, operacional. Tá? Então, esses caras aqui começaram a entrar em uma série de estabelecimentos. A gente começou a mudar hardware, a gente começou a colocar componentes de hardware diferentes, e aí o meu problema de operação de campo começou a crescer. A gente não conseguia padronizar num certo momento, agora a gente está padronizando, então todos os novos vão começar a entrar com um padrão único, e a gente não vai mais mudar, a gente já está fazendo previsibilidade de hardware para o futuro, então imaginando necessidades baseadas nesse período, tá? Então a gente já vai começar a trazer mais coisas para dentro desse cara. E a identificação nossa, que ainda é de 4 segundos para informar o cliente dentro da loja, ou seja, eu ainda levo um tempo para conseguir dizer, olha, o cliente número tal, que é recorrente, que é não sei o quê, ele está dentro da loja. Tá? E a gente teve que, infelizmente, é uma coisa que a gente não queria, mas teve que, infelizmente, trabalhar com um monitor de loja. A ideia nossa era trabalhar com aplicação, mas ficou uma coisa muito grotesca, né? Porque eu tinha os vendedores dentro de loja, com o telefone celular na mão, aí o cara ia perguntar um negócio dele e fazer assim. Aí eu olhava para a planta da loja, aí parecia que o cara estava no WhatsApp, estava na rede social, estava jogando, estava vendo a informação. Na verdade não, ele estava controlando a planta da loja. Mas aí a gente trouxe esse universo para dentro de um monitorzinho, e aí a gente faz esse aviso. Também rodando hardware, agora a gente está trabalhando na ideia de pegar esse monitor, transformar ele no nosso gateway e deixar ele numa tela um pouco menor, ainda é uma ideia. Tá? E hoje a gente ainda tem limite de volume de entrada dentro de loja para reconhecimento. Então, não é nada absurdo, tá? Dá para rodar um pequeno estabelecimento
de porte bem razoável, mas a gente ainda tem alguns problemas. Tá? Como isso ainda está sofrendo ajustes de patente, de uma série de coisas, tem algumas coisas que a gente não abriu. Tá? Mas se tiver alguma dúvida específica, alguma coisa, pode depois dar uma conversada, não tem problema. Tá? Bom, pessoal, eu encerrei aqui 9 minutos antes, para a gente poder abrir aí para perguntas, se tiver alguma coisa, para a gente conseguir bater um papo aí nesses 9 minutos finais. E muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Aqui está meu e-mail, tá? Lá no site você também acha a rede social, acha tudo, então assim, está à disposição para alguma dúvida, para alguma questão. Dúvidas? A gente está usando o microcontrolador da NXP, a gente está usando o NX3 e o NX6, se não me engano. Porque a nossa proximidade com a plataforma Microsoft é muito forte, então a gente está tentando já trazer isso aí para deixar o mais próximo possível de usar o Windows 8. Tá? É um microprocessador que usa um relativamente caro, a gente já botou vários usos. Tá? Tem alguns que são específicos para processamento de imagem, que aí a gente já utiliza algumas coisas desse tipo no nosso vídeo. Mas na ponta, realmente, a gente só faz a aquisição, às vezes compactação e às vezes segmentação da imagem. Então, é tranquilo esse cara retorno. Consigo. Foi perguntado aqui qual que era a plataforma de hardware do microcontrolador. Tá? A gente está usando a plataforma da NXP na ponta para fazer esse processamento. Sim. Tem uns que fazem com. Tem uns que você faz mais, a gente já usou no HDL, tá? Aí depende da frente, depende do que. NX3 é só você procurar para o Windows IoT Core e NXP que você vai chegar na família de processadores que aceita esse cara. Esse é o nosso último que a gente está validando. Tá? Tem vários outros que a gente já usa. E eu mais alguma? Bom dia, sou o Luiz da CAESP, que é a empresa de saneamento do DF, água e esgotamento sanitário. Eu sou de lá também. A gente está com um projeto de telemedição, tá? A gente tem uma vantagem competitiva aqui lá, para quem conhece, no Lago Norte. Todos os hidrômetros são já com saída pulsada, então a gente tem essa vantagem de colocar só um device ali menor. Como a gente é empresa pública, tem estação, etc. E a gente tem visto um desafio do mercado atender a nossa demanda. Como você tem essa experiência em IoT, como que você vê uma demanda já latente, mas o mercado ainda não está preparado para enfrentar esse mercado das modos que a gente entendeu que é interessante. E outra coisa, você falou um pouco, mas os desafios do engajamento. Porque a gente, beleza, vai fazer a telemedição, vai ter os dados, e a gente quer um valor agregado isso, mas tem que ter um engajamento do cliente. A gente tem que enfrentar isso e fazer o cliente, sim, eu quero lutar com isso, um serviço a mais, ter um acompanhamento mais de perto, etc. Começando pela problemática que a gente não ter soluções, né? Eu acho que as soluções elas já existem no mercado. O problema é a aderência dela ao mercado brasileiro por causa de regulamentação. Então você tem, por exemplo, soluções de campo. Você poderia usar o Lura, que seria uma plataforma sensacional para isso aí, com todos, e isso aí abrangeria. Eu conheço um pouco, né? Para quem não, deve ser Brasília, né? Naturalmente, mas o Lago Norte é um bairro que ele falou, e que primeiro é um bairro totalmente plano, né, tranquilaço, de você passar onda e tudo mais, tá? E é uma região que não é muito grande, então
quando você fala de hoje, poucas escolas conseguiriam fazer isso. Mas tem um problema de homologação desses caras, depois tem um problema de aderência desse cara, às vezes, a sua necessidade a outras necessidades, porque quando você fala de um pulsado, a gente está desenvolvendo agora uma solução para energia que tem a missão também, pulsado para fazer sincronismo e tudo, tá, das medições, e o nosso problema foi achar plataformas que se encaixassem o mais fácil possível para a gente fazer essa utilização. Mas eu acho que hoje a gente está caminhando para ter mais soluções, né? Eu vejo esse ano e o próximo como muitas, principalmente startups, começando e desenvolvendo e dando tração nisso, né, muito rápido, porque são plataformas simples, está falando de fazer uma aquisição ali de uma porta analógica e fazer a leitura desse cara, ou às vezes uma porta digital, fazer a leitura desse cara com um sensor. Né? Não é nada complicado, não é nada que tenha uma problemática muito grande. Uma plataforma de nuvem simples, que faria simplesmente a gestão de um dado ali de medição. Poucas vezes por dia, Sigfox também seria um que atenderia bem isso aí, mas tem um custo um pouco menor, e tem que ver quem vai, né, bancar esse custo anual desse cara. Tá? Então é uma problemática. Mas eu vejo que está começando a sair algumas soluções já do fundo. Já existem algumas coisas, se você quiser que pode conversar, mas ainda está muito insípido, concordo. Mas está acontecendo no background de empresas, já está acontecendo o desenvolvimento dessas soluções. Então, daqui a pouco nós começamos a encontrar. Quanto à questão de engajamento, esse é um problema. E a gente enfrenta isso, a gente tem um projeto com vaso inteligente, em conjunto com a indústria de vasos. E a gente teve que desenvolver uma app de gamification para conseguir engajar o uso daquele dado. Porque assim, só dar o dado não funcionava. A gente teve que colocar um modelo de utilização para que funcionasse efetivamente aquele hardware na ponta. Porque ainda existe um medo muito grande da utilização, de colocar alguma coisa que está conectada dentro de casa, principalmente quando sai qualquer notícia de mídia que se prolifera dentro dos grupos de família do WhatsApp, e aí o negócio, cara, 2 semanas de reunião, né, quando sai alguma coisa no Jornal Nacional, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Então, ainda é um negócio, mas eu acho que muito foco na utilização do user experience. Por exemplo, do cara saber fazer a medição do futuro. Né? Então, olha, está tendo um vazamento na sua casa. Será que você está sabendo disso? Você às vezes só vai saber disso, uma surpresa no final do mês. Você poderia estar sendo avisado. Então, modos como esse, eu acho que puxam o cara para gerar a necessidade de adoção. E aí a adoção de massa vai ser mais fácil. Não sei se já respondeu. Tem mais 1 minuto? Mais alguém? 2 minutos e 32. Não? 0? Acabou. Beleza, pessoal. Obrigado. Meus contatos estão. Meu contato está aqui. Se tiver alguma coisa aí, eu também vou estar aqui o dia todo. Aí a gente consegue conversar. Obrigado pela sua atenção. Obrigado.